Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento gélido de Nova York varria as calçadas, levantando folhas secas e trazendo uma umidade fria que penetrava por baixo do casaco. Em seu vasto apartamento de cobertura, Alexander Montgomery, o milionário de olhar triste, contemplava a paisagem pela janela. As luzes da cidade cintilavam, mas não iluminavam o vazio em seu coração. Festas extravagantes, jantares opulentos, carros de luxo, nada disso preenchia o silêncio ensurdecedor que permeava sua vida. Ele era rico, famoso e incrivelmente solitário. Naquela noite, Alexander decidiu dar um passeio, como se quisesse escapar do eco de sua solidão. As ruas estavam movimentadas, mas nenhuma conversa, nenhum riso parecia chegar até ele. E então, em um beco mal iluminado, seu olhar deteve uma cena que quase o fez parar abruptamente. Uma jovem, Lily Harper, ofegante, tentava segurar seus 3 trigêmeos, todos com cerca de 4 anos, que corriam em todas as direções. As crianças riam, inocentes e despreocupadas, enquanto a mãe se esforçava para alcançá-las. Alexander sentiu um calor estranho subir por dentro. Ele nunca tinha visto tanta vida, caos e amor em um único instante. Ele se aproximou gentilmente, estendendo a mão, não para impor sua ajuda, mas para oferecer sua presença. Lily, cansada e surpresa, aceitou sua ajuda e pela primeira vez em muito tempo, Alexander sentiu seu coração bater mais forte. Ele ainda não sabia que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Que aqueles trigêmeos, tão cheios de vida e alegria, o fariam lembrar do que havia perdido por tanto tempo. E que Lily, apesar de suas lutas e dificuldades diárias, lhe mostraria que a riqueza mais preciosa não é o que se pode comprar, mas sim o que se compartilha. Nova York fervilhava naquela manhã. Táxis buzinavam, transeuntes apressados se esbarravam uns nos outros, e Alexander Montgomery caminhava devagar, quase distraído, perdido em pensamentos. Ele acabará de sair de seu luxuoso apartamento, cansado das paredes douradas que ecoavam apenas o silêncio. Ao passar por um parque, uma gargalhada aguda e cristalina o fez olhar para cima. 3 crianças corriam em todas as direções, sua energia inesgotável contrastando fortemente com a atmosfera tranquila e silenciosa de sua vida. Atrás delas, uma jovem de cabelos castanhos claros, vestindo um casaco surrado e um cachecol curto demais, tentava alcançá-las. Max, Emma, Luke, parem, ela gritou sem fôlego. Alexander sentiu o coração apertar. Aquelas crianças, tão cheias de vida, pareciam possuir uma luz que sua vida não conhecia há anos. Sem pensar, aproximou-se e com voz suave porém firme disse: "Posso te ajudar?" Lily, surpresa, olhou-o de cima a baixo. O homem de terno elegante, com cabelos levemente grisalhos nas têmporas, não se parecia em nada com os transeuntes comuns. Após um momento de hesitação, ela assentiu. Com sua presença calma e mãos fortes, Alexander conseguiu pegar Max, o mais agitado dos trigêmeos, e depois acalmar as outras 2 crianças. Lily, com os olhos brilhando de gratidão, murmurou: "Obrigado. Eu não sei o que teria feito sem você." "Pode me chamar de Alex", respondeu ele com um leve sorriso, algo que não fazia há meses. Pela primeira vez em muito tempo, Alexander sentiu que a solidão talvez pudesse se transformar em algo diferente. E ele ainda não sabia que esse encontro mudaria sua vida de uma forma muito mais profunda do que jamais poderia ter imaginado. Após o encontro no parque, Alexander não conseguiu parar de pensar em Lily e nos trigêmeos o dia todo. Pela primeira vez em anos, ele sentiu uma curiosidade genuína por uma vida que não conhecia, uma vida simples, mas repleta de amor e energia. Na manhã seguinte, ele se viu novamente perto do parque, na esperança de avistar a pequena família. E como por mágica lá estavam eles. Lily tentava acalmar as crianças que brigavam por uma bola murcha. Max ainda perseguia o cachorro do vizinho. Emma juntava folhas caídas e Luke segurava sua mão com força. "Olá", disse Alexander timidamente. Lily ergueu os olhos e deu um sorriso cansado, mas sincero. "Olá, Alex, é isso mesmo?" "Sim, eu estava me perguntando se você precisava de uma ajudinha hoje." Ela hesitou, mas ao ver a sinceridade em seus olhos, concordou. Alexander começou a brincar com as crianças, a cuidar delas, a rir com elas de pequenas travessuras inocentes. Pela primeira vez, sentiu um calor que nenhuma mansão ou iate poderia lhe oferecer. No final do dia, Lily sentou-se num banco, respirando profundamente. "Sabe, não é fácil", ela murmurou. "Criar 3 filhos sozinha, trabalhar. Às vezes me sinto sobrecarregada."
Alexander olhou para ela atentamente e sentiu um impulso protetor, quase instintivo. Posso te ajudar, de um jeito ou de outro. Lily olhou para ele surpresa com sua sinceridade. Obrigado, mas não é fácil para alguém como você. Talvez, mas eu sei reconhecer o que é precioso, respondeu ele suavemente. Ao se levantarem para ir para casa, Alexander percebeu que sua vida, até então vazia e monótona, começava a adquirir uma tonalidade inesperada. E Lily, apesar de suas preocupações e cansaço, sentiu uma estranha sensação de segurança ao lado dele. O laço acabará de se formar, frágil, mas promissor. E ninguém ainda sabia o quanto esse encontro mudaria a vida de cada um deles. Poucos dias após o primeiro encontro, Alexander sentiu um desejo irresistível de ver Lily e os trigêmeos novamente. Ele não sabia exatamente porquê, mas cada minuto longe deles parecia vazio, desprovido de significado. Numa manhã de sábado, ele foi ao parque com uma pequena sacola contendo brinquedos e lanches que havia escolhido cuidadosamente. Ao chegar, viu Lily tentando, em vão, acalmar as crianças que haviam começado uma corrida frenética ao redor do lago. Alex, exclamou Lily ao vê-lo. Você não precisava. Eu só queria ajudar, respondeu ele com um sorriso, entregando os brinquedos às crianças. Max, o mais ousado, pegou uma bola e gritou. Obrigado, senhor. Emma e Luke imitaram o irmão, rindo de coração. Alexander, divertido e comovido, sentiu o coração se alegrar. Compreendeu então que sua riqueza jamais tivera o poder de lhe proporcionar uma felicidade tão simples. Depois de algumas horas brincando e correndo atrás das crianças, Lily convidou Alexander para tomar um café em um pequeno café do bairro. Sentado à sua frente, ele observou o cansaço em seus olhos, as linhas em seu rosto marcadas por noites sem dormir e responsabilidades implacáveis. Você deve ter uma vida incrível, e mesmo assim escolhe cuidar de nós, disse ela hesitante. Minha vida era incrível, mas vazia, confessou ele. E agora, sinto que estou descobrindo o verdadeiro significado de viver. Lily, tocada por tanta sinceridade, não pôde deixar de sorrir. Ela pressentiu que uma mudança profunda estava por vir, não apenas para ela e seus filhos, mas também para Alexander, aquele homem rico porém tão humano, que estava prestes a transformar completamente o cotidiano deles. Mais tarde, ao sair do café, Alexander prometeu voltar regularmente para ajudar Lily. Esse pequeno compromisso tornou-se o ponto de partida de uma relação que se fortaleceria a cada dia, marcada por ternura, risos das crianças e os primeiros gestos de cumplicidade entre ele e Lily. Mas o que ninguém sabia ainda era que essa felicidade nascente logo seria ameaçada por obstáculos inesperados, e que os trigêmeos carregavam consigo um segredo que poderia mudar tudo. Algumas semanas após o primeiro encontro, Alexander começou a se integrar à rotina de Lily e dos trigêmeos. Ele vinha regularmente, brincava com as crianças e ajudava Lily com algumas tarefas diárias. Mas essa frágil harmonia estava prestes a ser destruída. Certa tarde, enquanto passeavam por um movimentado mercado no centro da cidade, ocorreu um incidente. Max, sempre curioso e destemido, correu em direção a uma banca de frutas sem olhar para onde ia. Na pressa, esbarrou em um carrinho cheio de caixas de maçãs, que desabou com um estrondo retumbante. Max! Lily gritou com o coração disparado. Os caixotes quebrados estavam espalhados pelo chão, e uma multidão rapidamente se formou ao redor do local. Alexander correu para acalmar a situação. Ele ajudou a recolher os caixotes, acalmou Lily, que tremia de raiva e preocupação, e com uma compostura surpreendente dirigiu-se ao vendedor. É minha responsabilidade, eu pagarei pelos danos. Lily olhou para ele, atônita. Ela nunca havia experimentado tanto apoio. Esse gesto, simples para Alexander, mas imenso para ela, fortaleceu ainda mais o vínculo que estava se formando entre eles. Após o incidente, enquanto se sentavam em um banco para recuperar o fôlego, Alexander notou uma pequena cicatriz no pulso de Lily, quase invisível sob seu casaco. Você está bem? Perguntou ele suavemente. Lily desviou o olhar, um véu de tristeza cobrindo seus olhos. Não é nada, apenas uma lembrança antiga, ela murmurou, mas Alexander pressentiu que havia algo mais profundo por trás daquelas palavras. Naquele momento, ele compreendeu que seu papel não se limitava a ser um protetor externo. Ele precisava conhecer Lily, suas feridas e as histórias silenciosas que os trigêmeos carregavam consigo. Naquele dia, Alexander percebeu que a vida que ele acreditava ser perfeita e completa era, na realidade, uma casca vazia. E que aquele pequeno grupo, Lily e seus filhos, detinha a chave para finalmente preenchê-la com significado e afeto. Mas um segredo ainda maior, invisível aos seus olhos, estava prestes a emergir.
Um segredo que poderia virar de cabeça para baixo tudo o que eles pensavam saber sobre suas vidas. Nas semanas seguintes, Alexander se envolveu cada vez mais na vida de Lily e dos trigêmeos. Todas as manhãs, ele os buscava para levá-los ao parque, ajudava Lily a preparar as refeições e até organizava as consultas médicas das crianças. Mas apesar dessa proximidade, um mistério ainda envolvia Lily e seus filhos. Certa noite, quando voltavam de uma longa caminhada, Alexander percebeu que Lily parecia absorta em pensamentos, silenciosa, com o olhar fixo na calçada. Lily, tem alguma coisa te incomodando? Perguntou ele gentilmente. Ela hesitou, como se estivesse ponderando as palavras antes de proferi-las. É complicado, murmurou ela. Você não consegue entender como é criar 3 filhos sozinha depois de tudo que eu passei. Experimente, insistiu Alexander com uma delicadeza que a surpreendeu. Quero entender. Então, pela primeira vez, Lily falou sobre seu passado. Ela contou como perdeu o marido em um trágico acidente e como sua vida, a partir daí, deu uma guinada dramática. Os trigêmeos se tornaram sua única razão para seguir em frente, sua luz na escuridão. Mas com o tempo, o medo de não ser capaz de criar os filhos, de não protegê-los, a isolou de qualquer apoio externo. Alexander ouviu em silêncio com o coração pesado. Ele percebeu que a solidão que ele próprio sentirá não era nada comparada à responsabilidade esmagadora que Lily carregava todos os dias. Você é incrível, murmurou ele finalmente. Não sei como você consegue, mas quero te ajudar. Não só com as crianças, mas com tudo. Lily desviou o olhar, comovida, mas cautelosa. Ela não estava acostumada a que alguém lhe oferecesse ajuda incondicionalmente, e muito menos que essa pessoa insistisse apesar de suas reservas. Obrigado, Alex, mas eu não quero que eles te vejam como um salvador. Eu só quero que eles te vejam como uma boa pessoa. Alexander sorriu, sabendo que conquistar a confiança deles levaria tempo. Mas pela primeira vez, sentiu que havia encontrado um propósito verdadeiro, algo que ia muito além de contas bancárias e bens materiais. Ele sabia que aquela família, frágil, porém cheia de vida, lhe ensinaria o verdadeiro significado de amar e lutar por alguém. E ao entrarem no prédio, uma sensação estranha o invadiu. A vida que ele pensava estar completa ainda não estava. Mas talvez fosse justamente porque ele ainda não havia encontrado as pessoas certas para preenchê-la. Poucos dias depois de compartilhar seu passado com Alexander, Lily percebeu uma estranha inquietação em sua vizinhança. Os vizinhos começaram a fazer perguntas indiscretas sobre sua vida e a das crianças. Ninguém sabia exatamente o porquê, mas ela tinha a sensação de que sua família estava sendo vigiada. Certa tarde, enquanto voltava do parque com os trigêmeos, ela percebeu um homem que parecia estar seguindo seus passos a alguns quarteirões de distância. Seu coração afundou. As crianças, despreocupadas, riam e corriam ao redor deles, alheias ao perigo iminente. Alexandre, que estava presente naquele dia, também notou o homem. Ele franziu a testa, seu instinto protetor imediatamente despertado. E Lily, fique com as crianças. Eu vou garantir que tudo fique bem, disse ele com firmeza. Mas antes que pudesse se aproximar, o homem fez um movimento repentino e tentou agarrar Max, o mais corajoso dos trigêmeos. Alexander reagiu em uma fração de segundo. Agarrou a criança e prensou o homem contra a parede com um olhar sombrio e ameaçador. Você escolheu as crianças erradas, rosnou ele, com a voz gélida, mas controlada. O homem recuou surpreso com a força e a determinação de Alexandre, e afastou-se rapidamente, desaparecendo na multidão. Lilian, tremendo e ofegante, atirou-se nos braços de Alexandre, agradecendo silenciosamente aos céus por nada de ruim ter acontecido. Obrigada, obrigada, ela murmurou com lágrimas nos olhos. Alexander abraçou as crianças com força e depois olhou atentamente para Lily. Estou te protegendo, Lily. Ninguém vai machucá-los enquanto eu estiver aqui. Naquele dia, uma nova dinâmica se estabeleceu. Alexander não era mais apenas um amigo ou uma fonte de apoio. Ele se tornará um pilar de segurança, uma presença indispensável em suas vidas. Lily entendeu que seu instinto de desconfiança agora precisava dar lugar à confiança, e as crianças começaram a vê-lo como uma figura reconfortante e sólida. Mas esse incidente foi apenas o começo. A ameaça externa não era isolada. Alguém sabia, alguém estava observando, e esse alguém poderia em breve destruir a frágil vida dessa família, e forçar Alexander a lutar como nunca antes. Após o incidente no parque, Lily sentiu o peso do seu passado tornar-se ainda mais insuportável. Ela sabia que tinha de proteger os seus filhos a todo custo, mas não podia esconder para sempre a verdade sobre certos acontecimentos que tinham marcado as suas vidas.
Certa noite, quando Alexander foi jantar em sua casa para passar um tempo a sós com os trigêmeos, Lily decidiu que era hora de se abrir mais. Sentada à mesa com as crianças brincando com giz de cera e cadernos, ela respirou fundo. Alex, tem algo que você precisa saber, ela começou. Alexandre olhou para ela atentamente, compreendendo que o que ela estava prestes a dizer era importante. Antes de meus filhos nascerem, meu marido, ele tinha dívidas e inimigos. Depois da morte dele, tive que fugir de certas pessoas que queriam nos prejudicar. É por isso que mantenho minha vida simples e discreta. Alexander sentiu uma tensão crescente no ar. Ele percebeu que a ameaça que pressentia não era acidental. Esses inimigos poderiam retornar, mais determinados do que nunca, e colocar Lily e seus filhos em perigo. Você deveria ter me contado antes, murmurou ele, com a voz grave, mas calma. Agora eu entendo por que você é tão cautelosa, mas você não está sozinha. Lily olhou para baixo, com uma mistura de alívio e medo no rosto. Ela sabia que ao revelar esse segredo estava abrindo uma porta para a confiança, mas também expondo sua família a riscos. Eu não quero que você se envolva, disse ela. Já estou envolvido, respondeu Alexander com confiança. E não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Os trigêmeos, alheios à gravidade da conversa, riam e exclamavam, mostrando seus desenhos. Esse contraste entre a inocência das crianças e o peso dos segredos de Lily impactou profundamente Alexander. Ele compreendeu que proteger aquela família significava não apenas intervir em situações perigosas, mas também estar presente para eles. Apesar das verdades difíceis e do passado doloroso, naquela noite uma aliança silenciosa se formou entre Alexander e Lily. Uma promessa, eles enfrentariam todos os obstáculos juntos, e nada nem ninguém destruiria essa nova família que estavam começando a construir. Mas o que eles ainda não sabiam era que os inimigos de Lily não estavam longe, e que o perigo iminente estava prestes a atacá-los com mais força do que nunca, testando sua coragem, sua confiança e o vínculo que estava começando a surgir entre eles. Poucos dias após a confissão de Lily, a ameaça tornou-se real. Alexander e Lily tinham voltado de um passeio no parque quando, ao se aproximarem do prédio de Lily, um veículo preto parou repentinamente à sua frente. 2 homens saíram do carro, com rostos impassíveis, e caminharam rapidamente em direção à pequena família. Os trigêmeos, alegres e alheios a tudo, correram em direção à mãe. Alexander sentiu o coração disparar. Instintivamente posicionou-se à frente deles, protetor e resoluto. Recuem, gritou ele com a voz carregada de autoridade. Os homens, surpresos com a audácia dele, pararam por um instante. Sem pensar, Alexander agarrou Max e Emma, e então conduziu Luke e Lily até a entrada do prédio. Uma vez lá dentro, trancou a porta e ficou parado diante dela com um olhar sombrio. Eles não vão te tocar, murmurou ele, mais para si mesmo do que para Lily. Mas Alexander sabia que permanecer escondido era apenas uma solução temporária. Ele precisava agir, descobrir quem eram aqueles homens e por que estavam perseguindo Lily. Ele começou a interrogar discretamente seus contatos, usando seus recursos para seguir o rastro. Entretanto, Lily, trêmula mas determinada, agarrou-se a ele. Alex, eu não queria que você se envolvesse nisso, disse ela com a voz embargada. Não vou recuar, respondeu ele com firmeza. Vocês são minha família agora. E eu vou proteger esta família, custe o que custar. Naquela noite, enquanto os trigêmeos finalmente dormiam, Alexandre permaneceu acordado, ponderando sobre a melhor maneira de neutralizar aquela ameaça. Ele percebeu que sua vida de solidão e luxo jamais exigirá tanta coragem, e que jamais sentirá um senso de dever tão forte. No dia seguinte, ele colocou seu plano em ação: observar, antecipar e agir antes que aqueles homens pudessem se aproximar. Mas ele também sabia que essa batalha não seria apenas física. Seria emocional, estratégica e testaria tudo o que ele sentia por Lily e seus filhos. Naquela noite, Alexander compreendeu uma verdade simples porém poderosa: a riqueza não vale nada comparada à vida e à segurança dos entes queridos. E ele estava pronto para arriscar tudo para proteger aquela família que em apenas algumas semanas havia transformado seu mundo. Após vários dias de vigilância, Alexander finalmente descobriu a identidade dos homens que estavam assediando Lily. Eram credores implacáveis ligados às dívidas deixadas pelo falecido marido de Lily. Mas, investigando mais a fundo, ele descobriu um segredo ainda mais sombrio. Alguns deles tinham conexões com pessoas influentes que não hesitariam em fazer qualquer coisa para receber o que consideravam devido. Certa noite, Alexander decidiu que era hora de enfrentar a ameaça diretamente. Ele adotou uma estratégia de confronto, combinando cautela e determinação, a fim de proteger Lily e seus trigêmeos.
Num armazém abandonado, Alexander confrontou os homens que haviam tentado ferir a família. Seu olhar era frio, calculista, mas carregado de uma energia protetora sem precedentes. Deixe-nos em paz, gritou ele com a voz ecoando no vasto espaço vazio. Um dos homens, o mais ousado, deu um passo à frente. E quem é você para nos dizer isso? Ele zombou. Alguém que jamais deixará minha família ser destruída. A tensão aumentou. Alexandre usou toda a sua força e inteligência para desarmar e neutralizar a situação. Os homens, surpresos com sua coragem e estratégia impecável, jamais imaginaram que um mero homem, mesmo um rico, pudesse desafiá-los com tamanha determinação. Enquanto isso, Lily e os trigêmeos, que haviam permanecido em segurança graças à vigilância de alguns aliados de confiança mobilizados por Alexander, aguardavam com o coração acelerado. Quando tudo terminou, Alexander voltou para eles ofegante mas triunfante. Lily, com os olhos brilhando de lágrimas, aproximou-se dele. Você arriscou sua vida, por nós, ela murmurou. Porque vocês são minha família agora. E eu nunca vou decepcioná-los. Naquele exato momento, um laço profundo nasceu entre eles. Eles sabiam que, apesar das dificuldades, juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Mas Alexander também entendia que a batalha ainda não havia terminado. Esses inimigos eram apenas uma amostra das provações que viriam. O verdadeiro desafio seria proteger a família de forma definitiva e reconstruir uma vida onde o passado doloroso de Lily jamais pudesse ameaçar sua felicidade novamente. Os dias que se seguiram ao confronto foram calmos, quase surreais. O ar parecia mais leve, o sol mais quente, e cada sorriso dos trigêmeos agora tinha gosto de vitória. Alexander, Lily e as crianças começaram a sentir uma segurança que nunca haviam conhecido. Certa manhã, Alexander chegou com uma surpresa para Lily. Em suas mãos, um pequeno caderno e uma caneta, símbolos de seu desejo de criar um futuro onde nada fosse deixado ao acaso. Quero que saibam, disse ele suavemente, que não importa o que o passado tenha deixado para trás, temos o poder de reconstruir. Juntos, Lily sorriu, se mexeu e abraçou as crianças com força. Max, Emma e Luke pularam nos braços de Alexander, rindo alegremente, enquanto a jovem mãe contemplava a pintura maravilhada. Pela primeira vez em anos, ela se sentia verdadeiramente amparada, amada e segura. Com o tempo, Alexander ajudou Lily a encontrar uma moradia estável e confortável. Um lugar onde os trigêmeos pudessem brincar sem medo e criar memórias verdadeiramente felizes. Ele usou seus recursos não para se impor, mas para proteger e proporcionar oportunidades, escolas para as crianças, assistência médica e até pequenas aventuras que elas jamais poderiam ter imaginado sozinhas. Mas além dos bens materiais, foi a conexão humana que transformou tudo. As risadas no apartamento, as refeições compartilhadas, as noites contando histórias antes de dormir. Tudo isso criou um lar, uma família, algo que Alexander pensava ter perdido para sempre. Certa noite, enquanto o céu resplandecia com cores laranja e roxa, Alexander e Lily se viram na varanda, com as crianças dormindo. Obrigada por tudo, Alex, murmurou Lily. Você mudou nossas vidas. Não, Lily, você me mudou, respondeu ele, com a voz suave, mas carregada de emoção. Você me ensinou o verdadeiro significado de amar e ser amado. Trocaram um olhar repleto de promessas, confiança e esperança no futuro. Dificuldades passadas, ameaças, solidão e medo, tudo isso agora pertencia ao passado. E enquanto a noite envolvia suavemente a cidade, Alexander soube com certeza que a família que conhecera por acaso em uma rua de Nova York era agora sua verdadeira riqueza. Uma riqueza feita de risos, ternura e um amor inabalável que jamais poderia ser comprado. O milionário solitário havia encontrado seu lugar, e esse lugar se chamava família.